Olá! Como devemos fazer para resolver um problema complexo ou um problema considerado complexo dentro das organizações? Uma dica é seguir os 9 passos para a melhoria do seu negócio, que nós fomos desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos de trabalhos para a melhoria de problemas. Qual é a recomendação? Primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação atual. Um diagnóstico aí completo para entender o que está acontecendo, aonde estamos e onde queremos chegar. Segundo passo é a identificação dos pontos mais críticos dos problemas que queremos resolver. Ou seja, quais são esses pontos ou esses problemas mais críticos que temos que resolvê-los para chegar onde a gente quer. O outro passo seria a seleção do time de trabalho interno da organização. Então, a seleção dos agentes de mudança internos que vão trabalhar para atuar na solução daquele problema, entendimento e solução do problema. Quarto passo é o levantamento de dados, e este é importantíssimo. Levantamento de dados não pode ser uma coisa simplesmente aleatória. Ele tem que ser algo planejado, tem que ter toda uma lógica de que dados vamos precisar para concluir o quê. Então, assim, onde queremos chegar, o que precisamos concluir, aí com base nisso temos que pensar que dados de forma estruturada devem ser coletados. Não adianta ter dados a mais ou ter falta de informações. Então nós temos que fazer todo um planejamento de levantamento de dados que seja apropriado. Quinto passo é a escolha e customização das ferramentas e metodologias que vão ser utilizadas para a solução do problema. Ferramentas e metodologias existem muitas por aí. E a gente até pode criar algumas, nada impede. Mas a questão é fazer além de uma customização, fazer a escolha das ferramentas ou das metodologias apropriadas. O que acontece muitas vezes, o pessoal trabalha muito no genérico, muito no padrão, e as coisas deveriam ser mais customizadas, mais bem entendidas também, essas ferramentas, aí precisamos de pessoal capacitado. Mas o quinto passo seria a escolha dessas ferramentas e metodologias que vão ser aplicadas em cima dos dados para solucionar os problemas e, principalmente, customização desta aplicação ou a própria customização das ferramentas. Feito isso, nós vamos partir para a aplicação dessas metodologias. E sempre que aplicarmos uma metodologia, também temos que já estar cientes de onde queremos chegar, qual o resultado que nós queremos tirar daquilo lá. E não simplesmente aplicar ferramentas para cumprir tabela. Em alguns segmentos a gente vê isso. Automotivo, e isso ajuda bastante, mas no segmento automotivo a gente vê muito a obrigatoriedade de aplicação de algumas ferramentas. Isso é excelente, isso ajuda muito. Mas as pessoas precisam começar a entender que essas ferramentas e metodologias devem ser aplicadas em benefício próprio e não simplesmente para cumprir uma exigência do cliente. Então tem que ter um entendimento maior dessas práticas para daí a gente aplicá-las de uma maneira aí muito mais eficaz. Feito isso, o próximo passo é a identificação das ações de melhoria, ou seja, que ações devem ser feitas, que pontos devem ser modificados, alterados, que práticas devem ser revistas para a gente chegar naquela melhoria daquele problema ou chegar no nível que a gente quer, seja lá em questão de melhoria da qualidade, aumento de produtividade, reduções de custos, enfim, para tornar nossa operação muito mais competitiva. E aí também, tudo que a gente vai pensando, a gente já tem que estar ligado à questão da medição da eficácia dessas ações, qual é a previsão de ganhos,
Análise de risco aqui também nesse momento é muito importante, ou seja, nós vamos modificar alguma coisa nas nossas práticas, quais os riscos que vamos correr, quais os possíveis efeitos colaterais que podem surgir por a gente estar modificando alguma coisa. Porque lembre-se, nós estamos com um foco muito grande neste ponto em discussão. Também é uma boa prática o time de trabalho fazer uma apresentação desses trabalhos ou destas ações que estão sendo planejadas para a alta administração da empresa, no sentido de alinhar tudo que vai ser feito, para ter até o aval, né, da direção da empresa e ter toda a validação. E também passar essas informações para outras áreas, outras pessoas que não participaram do trabalho, para poder também avaliar possíveis efeitos colaterais ou possíveis problemas que a gente possa ter por termos modificado alguma coisa, por termos mudado alguma prática interna. E aí o último passo é a implementação dessas ações. E aí nós temos que fazer todo um plano de ação, todo um controle aí de responsáveis e prazos por essas ações. Também temos que medir a eficácia dessas ações. Anteriormente fizemos algum tipo de medição para saber se estamos no caminho certo, mas agora é para valer. Agora foram implementadas ações ou foram mudadas práticas e agora nós temos que fazer um acompanhamento para ter certeza de que esse é o caminho e que também não temos que eventualmente pensar em alguma ação adicional para compensar algum possível efeito colateral. E aí também é sempre recomendado fazer toda a documentação deste trabalho, deste projeto, apresentação interna para alinhar conhecimentos, e aí a gente vai encerrar todo o trabalho. E trabalhando desta forma, temos resolvidos aí problemas considerados praticamente impossíveis ou problemas muito complexos dentro das organizações. E se você achou que essa sequência é muito longa, é claro que tem todo um trabalho envolvido, tem que ter uma dedicação de times, etc. Tem que ter uma disponibilidade das pessoas para fazer estas discussões, mas tem casos que, se a gente não fizer desta forma, eu não vou conseguir resolver meu problema, ou não vou conseguir resolver de uma forma aí mais definitiva. Quantos problemas vocês já ajudaram ou participaram da solução e que depois de um tempo ele volta, né? Então, quando a gente fala em solução desses problemas, é a solução definitiva desses problemas. E esses problemas classificados como complexos é porque realmente eles não são tão simples de entender ou de resolver. Já participei de vários casos críticos, inclusive, que precisariam ser resolvidos de forma rápida e, aplicando este raciocínio, a gente conseguiu realmente resolver o problema. Tem um caso, por exemplo, de componente automotivo, um componente de motor automotivo, onde foi identificado um problema numa solda e já era uma solda toda diferenciada, uma solda aí de última geração, então os especialistas desenvolveram máquinas apropriadas e tudo mais, e depois de um tempo começou a aparecer um problema de deficiência nessa solda. E aí, como envolvia consequências aí maiores ou consequências grandes, se nada fosse feito e precisaria ser feito de forma rápida, teríamos que partir para uma campanha aí de recall. Só para ilustrar, era um produto que também tinha aplicação em veículos mais top de linha, muita coisa para exportação e etc. E tudo teria que ser resolvido de uma forma rápida. E fazendo uma aplicação seguindo esses passos que eu comentei agora, a gente conseguiu, em pouco tempo, ou dentro do tempo que se precisava, fazer toda a análise, todo o entendimento, identificar quais seriam as ações, ou o que teria que ser ajustado, né? Porque não podemos nem dizer que foram ações assim grandes de mudar processo, mudar produto, mas um pouco de contribuição de cada um. Podemos
considerar aí um ajuste fino, aonde foi possível corrigir todo o problema num tempo hábil para não ter que disparar uma campanha de recall, e aí o ganho em cima disso é muito grande, e claro, também, como envolviam riscos aí, também segurança para os usuários aí do veículo e tudo mais. Então, assim, são ganhos muito grandes que a gente consegue resolver se esta análise do problema for feita de uma forma bem estruturada, com a utilização de metodologias corretas, adequadas e, se necessário, adaptadas a esta aplicação. E aí tem vários casos que a gente já atuou, onde assim o ganho foi muito grande. Agora, por que o pessoal internamente não conseguia resolver esse tipo de problema? Por vários motivos. Um pouco, depende do caso, mas nesse caso específico, um pouco de falta de capacitação das pessoas, falta de conhecimento em algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, falta de tempo, né? Às vezes internamente as pessoas, os times não têm o tempo que precisariam para poder trabalhar, analisar e tal. E também, um outro ponto que eu considero importante é a questão da vivência das pessoas. Muitas vezes as pessoas lá não têm a vivência necessária para poder enxergar algo mais. A gente muitas vezes faz aquela visão ilustrativa, né, que a gente tem que enxergar o problema mais do alto ou de outros ângulos e tal. E para isso a gente precisa ter pessoas que estejam treinadas ou preparadas para fazer esse tipo de abordagem. E aí a gente consegue realmente resolver problemas que, caso não fossem resolvidos dentro daquele tempo hábil, o prejuízo poderia ser muito grande. Outros casos que já atuamos desta forma são referentes a falhas de contactação, né? Tanto em chicotes e plugs aí de ligação, como também em alguns produtos elétricos ou eletroeletrônicos, onde essas falhas de contactação podem ser críticas, né? Então, falhas de contactação, se pensarmos aí de uma forma mais genérica, é até algo comum de acontecer, mas os produtos precisam garantir que pelo menos as funções principais ou aquelas que envolvem risco às pessoas, problemas aí maiores de integridade física das pessoas e tudo mais, esses a gente não pode ter esta ocorrência, né? Então, esses problemas com falhas de contactação, eles têm que ser preparados, ou têm que ser pensados para que ou eles vão ser robustos o suficiente para não ocorrer, ou o sistema vai ser feito de tal forma que, mesmo ocorrendo, alguma coisa vai compensar para poder não levar ao usuário final o risco maior ou o problema maior. Então também tem vários casos, tem mais de uma situação de falhas de contactação que nós já trabalhamos, mesma coisa, seguindo esse mesmo conceito, esses mesmos passos. Fazemos lá o diagnóstico da situação atual, a identificação dos pontos mais críticos, dos problemas críticos, para daí montar um time interno. Todo o trabalho que nós fazemos de consultoria dentro das empresas, nós sempre tratamos da formação do time interno, por dois motivos, pelo menos. Primeiro motivo, porque é onde o pessoal detém conhecimento maior. E o segundo motivo, para que as pessoas internas dentro da organização consigam absorver esse conhecimento, essas práticas que o consultor externo vai trazer. Então, ao longo do tempo, as pessoas que participam desses trabalhos têm que ter um ganho de know-how, um ganho de conhecimento em solução de problemas. Definido o time, aí são agendadas aí as reuniões periódicas, depende do prazo que se precisa para finalizar aquela análise ou resolver aquele problema. Depois, próximo passo, estruturação e levantamento de dados, daquela forma que eu sempre falo,
Levantamento de dados não é aleatório, levantamento de dados tem que ser planejado, tem que pensar o que eu quero concluir desses dados que eu vou levantar. Então eu tenho que pegar os dados suficientes para poder tirar as conclusões. Se esses dados não existem, vou ter que planejar a coleta lá desses dados, ou vou ter que, de alguma forma, fazer algum monitoramento para ter essas informações. Mas o passo seria referente a levantamento de dados, ou estruturação dessa coleta de dados, desse levantamento de dados. Aí o próximo passo, uma discussão para escolha das metodologias a serem aplicadas e as customizações que eventualmente são necessárias, e muitas vezes isso é necessário. Então esse seria o passo da definição, da escolha dessas metodologias que vão ser trabalhadas e as suas customizações. Feito isso, nós vamos sair a campo para aplicar essas metodologias conforme a gente foi definindo. Depois de feito todo o trabalho, toda essa aplicação das metodologias, aí a gente vai caminhando para as conclusões. Então, agora a gente vai começar a definir o plano de ação. Todas as ações devem ter uma avaliação da eficácia prévia, para saber se a gente está no caminho certo. Isso muitas vezes não é fácil de fazer, mas deve ser feito. E aí nós vamos partir para uma sequência de ações ou para um plano de ações. Toda ação tem que ter o responsável, o prazo previsto, negociado, etc. E claro que isso tem que caber dentro do cronograma maior para a solução daquele problema, para daí depois a gente passar a trabalhar na implementação dessas ações. Não esquecer de, depois de implementadas as ações, fazer todo o monitoramento e, antes disso, também fazer uma discussão sobre análise de riscos e possíveis efeitos colaterais. Isso é muito importante, é essencial para a gente poder tomar as decisões e partir para um novo patamar, seja lá da qualidade, da produtividade, de custos, seja lá o que for. Fazendo desta forma, e como eu comentei, aí já tem várias aplicações, mas a gente conseguiu resolver também problemas aí de falhas de contactação. E se a gente pensar hoje nos veículos, e como um todo, em todo lugar a gente tem essa questão de contatos elétricos e falhas de contactação acabam aparecendo. E tem algumas que são muito críticas para o produto ou para o usuário. Imagina um veículo com muitas ligações aí elétricas, cabos elétricos, plugs, muita coisa aí com as centrais, né, as ECUs, a central de comando, a unidade de comando central de várias partes do veículo. Se a gente começa a ter falhas de contactação, a coisa começa a ficar muito complicada e pode inclusive comprometer a segurança. Nós temos muita coisa aí elétrica, eletrônica nos veículos, ou de acionamento elétrico, que envolvem segurança, né? Casos de aplicação em produtos encapsulados, produtos elétricos encapsulados também. Teve um caso que eu me lembro, no fim ficava focado, quando a gente seguiu aqueles passos e identificou onde era o ponto crítico, ficava focado basicamente em um ponto do processo, que é essa parte do encapsulamento, né? Só que para isso, ou seguindo esses passos, tivemos que fazer todo um trabalho onde o time teve que separar o tipo de falha relacionada à causa, porque a falha final era a mesma, era o produto não funcionava, ou o produto queimado, né? Então ele tinha que dar uma resposta lá na parte elétrica e não fornecia aquela resposta. E aí até então tudo era listado como produto queimado ou produto não funciona. Aí tivemos que fazer toda aquela questão da estruturação dos dados, do planejamento dos dados. Faltavam dados que mostrassem qual é a diferença de uma situação para outra. E aí tiveram que desenvolver, o time lá teve que desenvolver novas maneiras de fazer essa análise, teve que coletar dados, porque os dados não estavam disponíveis, para fazer esse desdobramento do que eram esses problemas,
e aí lá estava mais relacionado com quase que a causa do problema, né? E aí também tiveram que desenvolver toda uma forma de fazer análise dessas peças ou desses produtos para poder começar a separar nos grupos, para poder entender o que realmente estava acontecendo, aquela história de entender a situação atual. Então vejam que as coisas começam a ser linkadas e às vezes um desses pontos eu não consigo dar sequência se eu realmente não resolver totalmente aquele ponto anterior. Então tiveram vários trabalhos que a gente fez com esse tipo de falha e também cai mais ou menos na mesma linha aí de raciocínio. Também outras situações com produtos que apresentam problemas, né, falhas no produto e falhas aí mais críticas ou problemas que não são facilmente resolvidos ou facilmente visualizados, o que está acontecendo para daí a gente partir para uma solução definitiva. Também a gente tem atuado dessa forma. A gente basicamente segue aquela linha de raciocínio, aqueles 9 passos para a melhoria, e com isso, e tomando aqueles cuidados que eu já comentei, a gente também consegue filtrar bem. Tem muitos casos que o problema está no produto em si, tem outros casos que o problema está no processo de fabricação, tem casos que o produto está mais para a produção ou mais na execução, e tem casos que a gente tem uma mescla de tudo isso. Esses casos mais mesclados é que acabam sendo esses classificados como mais complexos, porque o pessoal analisa uma parte e otimiza aquela parte, mas o problema continua. Vai para outro ponto, mexe alguma coisa lá, por exemplo, mexeu no processo, depois mexe no projeto, mas mesmo assim a coisa não funciona. Por quê? Porque não foi aplicada alguma ferramenta onde a gente conseguisse enxergar essa interação entre, nesse exemplo, entre processo e projeto, por exemplo. Então não adianta a gente focar só numa delas. E tem vários casos que a gente já atuou desta forma, e em todos eles a gente consegue resolver esses problemas. Ou como eu falei, a gente consegue chegar no limite possível da melhoria que se espera. E também com esse tipo de abordagem fica facilmente visível onde estão os limites de processos, produtos, materiais e etc. Então são assim trabalhos realmente excelentes no sentido de fazer análise e solução desses problemas considerados complexos e resolver de uma forma definitiva.